Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês. E olha, hoje é quinta-feira, praticamente o penúltimo dia do SISU, é a hora onde você vai fazer o que a gente chama de o último teste para que você consiga literalmente a sua vaga na universidade. Eu estou aqui com as minhas anotações e aí eu sempre gosto de fazer essas anotações e trazer algumas informações que eu acho importantes sobre determinados cursos que é bom que vocês acompanhem. Primeiro é o seguinte, como eu falei, hoje é o último dia para que você faça o seu último teste. Escolha lá dois cursos que você queira, ou um curso mesmo que você queira, se você só tem um plano A, ou A e B, né? Analise o seguinte, o que eu tenho nesse processo todo? Então, esse é o primeiro ponto, assim, olha, tá, eu tô bem colocado, eu tô sendo aprovado, não tô sendo aprovado, eu tô muito lá atrás, a nota de corte é 750 e eu tenho 680. Eu acho que esse é o ponto que você tem que chegar. Não adianta achar que vão chamar 300 pessoas quando você só tem 20 vagas. Então é importante analisar isso. E aí, é claro, se você tem opções B, C e D, consequentemente, você vai olhar para essas opções e falar assim: opa, calma aí, vamos dar uma olhada nessas opções? Como é que eu estou classificado ali? Ah, eu estou muito próximo da lista estou muito próximo da nota de corte. Eu estou dentro. Então, melhor ainda, eu acho que é importante. Hoje você vai analisar isso. Dicas de universidades, tá? Para cursos de uma forma geral. Medicina a gente já falou aqui, aquelas quatro vídeos que eu coloquei sobre medicina. Então, assim, é importante você pensar no curso, como eu posso falar assim, dentre o que você escolheu, né? Quais são as opções que tem próximo ao seu curso, tá? Mas, por exemplo, como eu voltei, medicina, a gente falou da Unipampa, falamos da universidade, principalmente no Rio Grande do Sul e no centro-oeste do Brasil. Não que as outras sejam, a gente não está falando de qualidade de universidade, a gente está falando assim, de relações de vagas e nota de corte. Então, essas são opções importantes. A Unipampa chama muito atenção. A Universidade Santa Casa de Porto Alegre também chama atenção. Pelotas teve muitas chamadas, importantes também, assim como Santa Maria. Tá? Assim como lá no Nordeste, você dá uma olhada em algumas universidades, principalmente no Piauí, ali, não só no Piauí, mas outras regiões, principalmente da Bahia, que também tem bastante universidade. Dê uma olhada nisso. Eu só estou falando, eu falei de medicina especificamente, mas a gente pode falar de vários cursos. O que vem chamando atenção nos últimos anos, a gente vem analisando muito bem isso, é a questão da engenharia. Então, muita gente está escolhe engenharia, pensa assim, opa, que engenharia eu vou escolher? Aí você tem demandas de governo, demandas de emprego, etc. Posso falar o seguinte, a tendência do governo atual é, na verdade, investir um pouco mais, voltar ao processo que você tinha alguns anos atrás, na construção de casas, etc. Né? Ou então a engenharia civil pode voltar ao seu patamar, já que estava esquecida nos últimos anos. Assim como a engenharia de produção, que sempre eu digo aqui que é uma das mais importantes e possíveis que a gente possa fazer essa análise de uma forma geral. Tá? Então essas para mim são as duas que mais chamam a atenção para mim nesse contexto. É claro que todas as engenharias são excelentes, tá? O que vem perdendo um pouco de foco é a engenharia de petróleo, que cresceu muito, principalmente no início do século XXI. Algumas universidades cresceram, mas trouxeram esse curso, mas depois ele enfraqueceu novamente, principalmente devido à desvalorização do petróleo no Brasil de uma forma geral, não desvalorização do preço do petróleo, mas desvalorização de uma forma geral do que vinha de processo do petróleo brasileiro, Comperge, entre outras questões importantes. Mas é importante também que você analise que as engenharias hoje, que tem vários cursos de universidade, tem alguns locais que essas engenharias têm, como posso falar assim, notas menores. Vou dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro. O Cefet, as notas são menores. Os IFES, olhem os IFES pelo Brasil todo, os institutos federais. Muitos cursos importantes pelos institutos federais. Inclusive outras engenharias, e eu posso falar para você o seguinte, a gente tem inúmeras, eu conheci um professor do IFE que fez engenharia de
de alimentos, se eu não me engano, no Cefet, no Rio de Janeiro. Depois fez pós-graduação. Hoje é professor do Cefet. Hoje é professor do IFE, desculpe. E tem um bom salário, etc. Claro, seguiu uma outra carreira. Mas eu conheço pessoas que fizeram também outras engenharias, tá? Engenharias que não são as mais comuns e conseguiram vaga no mercado de trabalho. Olhem cursos novos que vêm surgindo. Abram a sua mente, saiam um pouquinho dessa como eu posso assim, da normalidade, que são os cursos. Eu sei que meu pai, por exemplo, queria que eu fizesse economia, contabilidade, etc. Eu, por exemplo, fiz contabilidade e hoje eu fiz geografia, quer dizer, fiz geografia, né? E é importante analisar isso. Por quê? Muitos desses cursos e muitas dos IFES estão hoje sem, tá, alunos no total. Que eu posso falar o seguinte, não tem nota de corte, galera. Não tem porque não tem alunos. Aqui no Rio de Janeiro eu tenho IFES, eu tenho Cefet e tenho a UESO, eu tenho outras universidades que as notas de corte ou estão muito baixas, baseando no 500, ou mesmo não tem nota de corte. Assim como vocês também vão olhar outras universidades e IFES que estão sendo colocados para vocês no seu estado. Tá? Eu falei da engenharia porque a engenharia é um curso, assim, cresceu muito nos últimos anos a oferta de cursos de engenharia para várias universidades. Só que agora tem novas modalidades. É importante que você também analise isso. Assim como a gente está falando de outros cursos, né, como a universidade. Agora, nesse contexto, como eu falei, se a gente for olhar aqui, eu estava observando vários cursos e a pontuação desses cursos. Primeiro, galera que é PCD, já posso colocar para vocês o seguinte, existem vários cursos, você que não vai fazer medicina, que quer fazer outro curso de direito, etc, engenharia, etc, tem vários cursos sem nenhum candidato, zero candidatos, zero. Nessa universidade que eu falei no sul do Brasil, e entre outros, você tem zero candidatos nesses cursos. Uma outra importante, dá uma olhada, a universidade, Minas Gerais tem muitas universidades. Então, você que mora próximo de Minas Gerais, e Minas Gerais como é um centro, você tem região sudeste, região centro-oeste, até o nordeste e o sul, estão todos muito próximos desse processo, deem uma olhada nessas universidades, você tem universidades no interior que estão com notas de corte muito baixas, tá? E aí depende muito do curso, como eu falei para vocês. Eu vi vários cursos, eu vi cursos de gestão, por exemplo, sem candidatos ainda, sem nota de corte. Então dê uma olhada nesses cursos, porque hoje é o dia de você fazer essa experiência. Você que consegue sair do seu estado, consegue sair da sua cidade e ir para outro local, dê uma olhada também no seguinte, essa universidade, tá? Ela pode, ela vai ter uma infraestrutura boa para você se você sair do seu estado. Então é importante isso. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo para a gente falar com mais calma. Analisando ainda, tem algumas coisas aqui que eu anotei para a gente observar em termos de cursos. Como eu falei, muitas universidades, Universidade de Fronteira Sul, tá? Universidade da Latino-Americana, tá? Universidades, por exemplo, que estão relacionadas, principalmente, como eu falei, em todas essas regiões do centro, o que a gente chama de centro-sul, centro-oeste, sudeste, sul. Sudeste, eu digo, tem muita gente, e o exemplo é São Paulo, que são poucas universidades, Rio de Janeiro, que são poucas universidades, entre aspas, federais, e você tem muita gente, então muita gente sai de São Paulo, vem para o Rio de Janeiro, e assim vice-versa, assim como vai para Minas Gerais, mas é importante você olhar no centro-oeste e no sul do Brasil, principalmente universidades e IFES, institutos federais, estão abrindo bastante vaga. Lá no nordeste do Brasil, como eu falei, dá uma olhada na Bahia, que tem muitos cursos, e é importante, tem muitas universidades inclusivas na Bahia, que dão vagas específicas para autistas, transgêneros, etc. Tá? Então é importante você dar uma olhada também nisso, porque existe também esse processo. Além de você olhar universidades que são excelentes universidades, que estão no nordeste do Brasil, fazendo o seguinte, com cursos importantes, mas sem muitos candidatos. Dê uma olhada, por exemplo, na Universidade Federal do Piauí, Campina Grande, dê uma olhada, por exemplo. Dê uma olhada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também é importante você observar aí. E é claro, conforme vão surgindo vagas, a gente vai falando aqui no decorrer dos nossos vídeos, né? Vagas de universidade, etc. Acontece muito isso pós-SISU, tá? Mas agora é o seu momento, é você olhar o SISU com muita calma para isso. Então aproveitem, tá?
como eu falei assim, se eu fosse citar a universidade que eu deveria procurar, primeiro todos os IFES. Eu ia em todos os IFES procurar cursos, etc. Ou da minha região. Segundo, Cefet, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é Cefet, mas você tem outros institutos, como se fossem institutos federais ou institutos superiores aí nas suas cidades. Olhava isso. Agora, em termos de universidade, Universidade da Fronteira Sul, dê uma olhada nela. A Unipampa, dê uma olhada na Unipampa. Você que de repente está sem compromisso, dá uma olhada na Unipampa para você ver como é que estão os cursos aí. Você que, por exemplo, olha, Campina Grande, por exemplo, dá uma olhada. Cidade interessantíssima, excelente universidade e excelente cidade, tá? Delta do Parnaíba, lá no Piauí, dê uma olhada nessa também. Às vezes tem muita gente que não olha para essas universidades. Dê uma olhada também nessa. No centro-oeste do Brasil, tá? No centro-oeste como um todo, dê uma olhada nas universidades, não só Jataí, tá? Rondonópolis, por exemplo, a Universidade Federal de Goiás, dê uma olhada nessas universidades. É a dica que a gente deixa aqui. E depois, vocês estão deixando perguntas aqui, agradeço demais, vou responder todo mundo. A gente vai responder com calma hoje, ver se a gente consegue responder todo mundo hoje, porque amanhã é dia de quê? Amanhã é dia de escolha final. E a gente vai dar umas dicas bem interessantes para vocês. Galera, um grande abraço, até o nosso